Gente, vamos aqui, mais um assunto da nossa disciplina de Direito Tributário 1. Vamos falar sobre as taxas, né? Daquelas 5 espécies tributárias que a gente comentou em sala de aula, nós vamos estudar a terceira, né? A gente começou com o empréstimo compulsório, a gente entrou em contribuição de melhoria e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as taxas. Vamos destacar sobre taxa, o que a gente tem de mais importante, tá? Como o que eu estou trazendo aqui para vocês no slide, no artigo 145 da nossa Constituição, é dito que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Traz o rol de tributos que eles podem ser instituídos, dentre eles no inciso 2 tem as taxas, né? Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Diante do que a gente vê nesse artigo da Constituição, a gente pode destacar o quê? De quem é a competência tributária? Primeira pergunta que se faz, o próprio artigo diz, o caput do artigo diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Então a gente tem que a competência tributária, nesse caso, a competência tributária no caso das taxas, ela é a chamada competência tributária comum. Comum a quem? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Qualquer um deles pode instituir, pode majorar a taxa. E em relação à possibilidade de ser instituída por lei ordinária, o que é que a nossa Constituição... A Constituição ela não faz a ressalva dessa matéria, da taxa, não faz a reserva à lei complementar. Então a gente sabe, a gente já viu em sala que quando a Constituição não traz a reserva à lei complementar, é porque pode ser instituído por lei ordinária. Lembrando que nada impede, lei ordinária, nada impede que seja instituído também por uma lei complementar. Se pode ser instituído por uma lei ordinária, que é uma forma mais simples de aprovação, imagine por lei complementar, né, que requer aquela maioria qualificada, etc. Então, se pode por lei ordinária, pode também por lei complementar. O que é importante destacar? Que não é exigida a lei complementar. Se pode por lei ordinária, significa, inclusive, que pode também por medida provisória, né, lá no 62 da Constituição. Se não é matéria reservada à lei complementar, pode por medida provisória. Lembrem sempre, onde cabe LC, não cabe MP. É um tributo sinalagmático bilateral, né? Também chamado de contraprestacional. Ou seja, deve haver uma contraprestação estatal. Certo? Sinalagmático, bilateral, contraprestacional significa que o poder público deve dar uma contraprestação, né, para fazer jus àquele dinheiro, àquela receita que está entrando no cofre público. Tá? E como seria? O que é que dá razão à instituição de uma taxa? No slide, a gente pode acompanhar, né, que eu coloquei para vocês, o fato gerador. O que é que dá ensejo à cobrança da taxa? Está no próprio artigo 77, dessa vez do CTN, nosso Código Tributário Nacional. Diz o quê? Que as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador. Então a gente tem o fato gerador, o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, atenção para o fato gerador da taxa. A taxa, ela pode ser instituída
em razão do chamado exercício do poder de polícia, que eu já explico o que é, e da utilização seja ela efetiva, seja ela potencial, de um serviço público, desde que esse serviço público seja específico e divisível. Desde que esse serviço público seja específico e divisível. Vamos lá. Primeiro vamos tratar aqui do chamado poder de polícia, certo? O que seria esse poder de polícia? O próprio artigo 78 do Código Tributário Nacional nos diz o que seria esse poder de polícia. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou extensão de fato em razão do interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Ou seja, esse poder de polícia é uma atividade exercida pela autoridade administrativa, exercida pelo poder público, de fiscalização. Coloquei para vocês, inclusive, no slide. Ela tem a ver com fiscalização. A gente não está falando da atividade da nossa polícia militar, da nossa polícia federal, da nossa polícia civil. Não, a gente está falando da atividade da autoridade administrativa. Toda vez que, para exercer um direito meu, um direito individual meu, eu preciso pedir permissão, autorização da autoridade administrativa, eu vou estar diante da necessidade do pagamento dessa taxa, desse tributo, certo? Então tem a ver o quê? Com fiscalização, autorização, certo? Por exemplo, eu quero abrir um restaurante em determinada localidade naquela cidade. Eu não posso, a meu bel prazer, abrir o restaurante sem ter uma permissão para isso. Tem que o local estar adequado com as normas da vigilância sanitária. Se eu for construir para ter esse estabelecimento, eu preciso ter um alvará que me permita construir, um alvará de construção. Então aí eu já tenho o quê? Um alvará de funcionamento, um alvará de construção. Se eu for colocar um anúncio referente àquele estabelecimento comercial, vai ensejar o quê? Pode ensejar o quê? A cobrança da taxa de fiscalização de anúncio, que também existe, ela pode ser cobrada. Então nós temos, se eu vou utilizar recursos do meio ambiente, eu preciso pedir autorização de quem? Do IBAMA. Então tudo isso é uma taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. Por quê? Porque a autoridade administrativa ela vai dizer se aquele direito meu pode ser exercido sem prejudicar o direito de outra pessoa, de terceiro, de outra, da coletividade. Então para exercer aquele meu direito individual, eu preciso pedir permissão à autoridade administrativa, poderá ensejar a cobrança da taxa. Essa é a chamada taxa de polícia, taxa em razão do exercício do poder de polícia. O fato gerador dessa taxa é o exercício do poder de polícia, tá? E pode, por algum motivo, como eu coloquei a pergunta para vocês no slide, pode a Polícia Federal exercer algum poder de polícia? Eu disse para vocês que o poder de polícia ele não tem a ver com as atividades preponderantes, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal. Mas, por coincidência, pode a Polícia Federal cobrar uma taxa de polícia. É na Polícia Federal que você paga a taxa para emissão do passaporte. Ela, né, que faz essa triagem, essa fiscalização, essa autorização para emissão de passaporte. Então, por coincidência com a Polícia Federal, a gente tem o exercício do poder de polícia.
Outros exemplos eu coloquei para vocês nos slides, é a taxa de passaporte, taxa de funcionamento de estabelecimento, taxa de fiscalização de anúncios, taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores imobiliários que o STF já reconheceu como sim constitucional, taxa de fiscalização e controle ambiental, que essa aqui é aquela que você, a fiscalização, o controle ambiental exercido pelo IBAMA, também é constitucional. Estou dizendo que é constitucional porque existia uma discussão na jurisprudência acerca dessa taxa, se ela seria constitucional ou inconstitucional, e o STF já esclareceu que elas são sim constitucionais, são plenamente válidas. Taxa também de inspeção sanitária, né? Então todas essas são atividades de fiscalização exercidas pela autoridade administrativa que podem ser já a cobrança desse tributo. O que mais? Nós temos o segundo fato gerador em relação à taxa, que seria a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. É a chamada taxa de serviço, né? E no nosso, eu coloquei para vocês no slide, no artigo 79 do Código Tributário Nacional, diz que os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se utilizados pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título, potencialmente quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Diferença entre essa utilização ser efetiva ou potencial seria o quê? Efetiva quando você usa o serviço. Propriamente você usa o serviço. Ou potencial, quando você tem aquele serviço que foi colocado à sua disposição e você tem a escolha de utilizar ou não, mas que você, utilizando ou não, já é obrigado a pagar o tributo, se assim a lei o disser. Então, o município, por exemplo, instituiu uma taxa de coleta de lixo individual. Taxa de coleta de lixo individual. É óbvio que você vai coletar o seu lixo individual, o lixo lá da sua casa, vai colocar lá fora para passar aquele caminhão do lixo, pegar o seu lixo, se você quiser. Mas aquele serviço da coleta do teu lixo individual pode potencialmente ser utilizado por você, está colocado à sua disposição. Basta isso, você utilizando ou não. O serviço está colocado à sua disposição, potencialmente você poderá usar aquele serviço. Então é suficiente para dar ensejo à cobrança de taxa e você ser levado a pagar uma taxa, esse tributo. A diferença entre efetivo e potencial é essa. Tem a pessoa que efetivamente recolhe o lixo e coloca lá fora e que o caminhão do lixo passa e leva, e tem aquela pessoa, esperamos que isso seja bem raro, que não recolhe o lixo da sua casa e coloca para fora. Ela mesma vai colocar lá o lixo no local apropriado. Mas ela vai pagar o tributo da mesma forma, como se utilizasse efetivamente, certo? E o serviço público tem que ser, para ensejar a taxa, tem que ser específico e tem que ser divisível. A lei diz que o serviço público ele é específico, está no slide, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas indivisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Como é que você pode identificar se o serviço público tem que ser público, ele pode ou não ensejar a taxa? Como é que você pode identificar isso? Como é que eu sei se ele é específico? O serviço público ele é específico quando eu olho para o serviço e eu sei exatamente, especificamente, qual é o serviço que está sendo prestado. No exemplo que eu estou dando aqui, ainda da coleta individual de lixo, nós temos o quê? Eu sei exatamente qual é o serviço que está sendo prestado. Eu sei que ali está passando o caminhão de lixo, está recolhendo o meu lixo, está levando para o local apropriado. Então eu olho e eu sei qual é o serviço que está sendo prestado. E quando é que o serviço ele é divisível? Quando eu sei exatamente quem são as pessoas que estão sendo beneficiadas com aquele serviço, né?
Quando eu sei que eles podem ser suscetíveis de utilização por parte de cada um dos seus usuários. Então eu sei quem são aquelas pessoas que vão utilizar daquele serviço de coleta de lixo, tá? Então é por isso, por essa questão de ter a necessidade do serviço ser específico e ser divisível, que no Brasil não se pode cobrar taxa de limpeza pública, varrição, capinação, limpeza de bueiros. Por quê? Porque eu sei qual é o serviço, ele é um serviço específico, mas eu não sei quem são necessariamente exatamente as pessoas que vão ser beneficiadas por aquele serviço. Porque ele é um serviço indivisível, ele é o chamado serviço universal. Eu não consigo mensurar, eu não conseguiria separar cada pessoa que está sendo beneficiada com aquele serviço. Varrição de praças, eu não sei exatamente quem está sendo beneficiado, quem está usufruindo dessa limpeza que está sendo feita naquela varrição, naquela praça. Limpeza de bueiros da mesma forma. Capinação, canteiros, aquela capinação, né? Então ali um número indeterminado, indefinido de pessoas vão ser beneficiadas com aquele serviço. Então ele é indivisível. Só podem ser já taxa um serviço que seja divisível. Professora, muitas pessoas já perguntam em sala a questão da tarifa. Se tarifa e taxa seriam a mesma coisa, e algumas aulas eu já venho esclarecendo que não. Tarifa é preço público, tarifa não é tributo. Né? STF já disse isso, já reconheceu dessa forma. Então a tarifa, ela pode ser instituída, alguns serviços públicos colocados à disposição da coletividade, eles podem ser remunerados por tarifa. Pode ser cobrada uma tarifa pelo uso desse serviço público. Por que muitos serviços públicos são cobrados por tarifa e não por taxa? Porque taxa, por ser um tributo, tem muitos entraves da nossa Constituição para que ele possa ser instituído, para que ele possa ser cobrado. Tem que respeitar princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípios e princípios e princípios. Muitos entraves constitucionais, o que torna mais fácil ser cobrado aquele serviço por uma simples tarifa que não é tributo, certo? O que mais, gente, no slide? Isso que eu acabei de falar para vocês está escrito no slide, né? E nós temos também aqui uma pergunta que eu coloquei para vocês. A taxa de iluminação pública, ela é constitucional? Muitas pessoas ainda se reportam à chamada contribuição para o custeio do serviço, né, de iluminação pública, chamando isso de taxa de iluminação pública, taxa de iluminação pública. Por quê? Porque no passado foi cobrada taxa pelo serviço de iluminação pública, mas isso foi derrubado no Supremo, porque ele disse que não pode ser remunerado o serviço de iluminação pública por meio de taxa, por ser um serviço específico, mas indivisível. A iluminação pública, eu não sei exatamente quem vai estar sendo beneficiado com aquele serviço, eu não consigo dividir exatamente em unidades autônomas quem serão os beneficiados com daquele serviço de iluminação pública. Por isso que em 2001 nós tivemos, eu acredito que aqui eu escrevi daqui de pra ver, em 2001 a gente teve a emenda constitucional número 33, que trouxe para a nossa Constituição o artigo 149A, certo? Para a nossa Constituição, que traz mais um tipo de contribuição, que é o tributo, que nós estudaremos adiante, que é a chamada COSIP, também chamada de CIP, contribuição para custear justamente o serviço de iluminação pública. Então os municípios não conseguiram cobrar taxa de iluminação pública e precisavam ter uma receita para disponibilizar aquele serviço para a população. O que eles fizeram? O que aconteceu? Foi trazida uma emenda constitucional acrescentando o artigo 149A na nossa Constituição,
certo? E por causa disso, dessa repercussão toda, o STF, ele editou a súmula vinculante, número 41, chama a atenção de vocês para essa súmula, que diz justamente que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, certo? Então, por taxa, não pode. Pode através de quê? Remuneração do serviço de iluminação pública, COSIP ou CIP, que é outro tipo de tributo, que é a contribuição. Eu trouxe aqui um caso no slide, tem um caso prático, né, trazido pela OAB, trazido pela FGV, perdão, no exame de ordem, agora em 2012, que diz um caso assim: determinado município instituiu mediante lei uma taxa de instalação de rede elétrica, tendo como contribuintes moradores de certo bairro que se encontravam desprovidos do serviço de iluminação pública. Nesse caso, tal exação fiscal se compatibiliza com o ordenamento jurídico tributário em vigor? Justifique sua resposta apontando todos os dispositivos legais pertinentes e de que o fato gerador da taxa é a instalação de rede elétrica. Diz que o fato gerador dessa taxa que está sendo cobrada nesse município que instituiu mediante lei, essa taxa de instalação de rede elétrica, está sendo cobrada dos contribuintes de certo bairro. O que a gente tem aqui? Essa taxa, a pergunta é, se essa taxa se compatibiliza com o ordenamento jurídico tributário em vigor. E aí? Não, né? Não se compatibiliza por quê? Próximo slide, coloquei para vocês o Código Tributário Nacional, artigo 4º, que diz: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Voltando para o slide anterior, eu tenho que o quê? O fato gerador dessa taxa, a questão diz, é a instalação de rede elétrica. Então é o que? É iluminação pública. Pode iluminação pública ser cobrada por taxa, como fez esse município? Não. Então a cobrança dessa taxa, ela não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico, ela está em desacordo com o nosso ordenamento jurídico. Ela vai de encontro à súmula vinculante 41, que eu acabei de apresentar para vocês, que diz que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, né? E a questão da taxa de coleta individual de lixo, tem uma súmula vinculante sobre isso também, que é a súmula vinculante número 19, que eu coloquei para vocês também no slide, diz: a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção, tratamento e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Está dizendo o quê? Em outras palavras, que não há problema algum em ser coletado lixo individual, aquele lixo decorrente ali do seu imóvel, né? O lixo sendo individual. O que seria inconstitucional seria a limpeza pública, varrição, capinação, como eu falei. Então tem que ter cuidado para não confundir. Se for dito que existe uma taxa de coleta de lixo, ou a chamada taxa de lixo, essa pode. Essa não viola o nosso ordenamento jurídico, porque é um serviço público específico e divisível. Já outra coisa é a chamada taxa de limpeza. Não é a mesma coisa que a taxa de lixo. Taxa de limpeza, ela vai contra o que dispõe o nosso ordenamento jurídico, porque não é um serviço divisível, ele é um serviço indivisível. Então essa não pode, tem que ter cuidado para não confundir isso aqui. Mais um caso prático. Imagina que, coloquei aqui, em 2007, João adquiriu de Antônio a propriedade de um imóvel urbano e está sendo cobrado pelo não pagamento da taxa de coleta residencial de resíduos sólidos. Resíduos sólidos, lixo, taxa de coleta de lixo, relativa ao ano de 2006, referente ao imóvel, ou seja, taxa que foi cobrada, que foi instituída e era devida desde quando a propriedade do imóvel era de Antônio.
porque João só adquiriu aquele imóvel em 2007. E aí, artigo 130 do CTN, coloquei no slide para vocês, diz o quê? Esclarece essa situação para a gente. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse de bens imóveis e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços, taxa de serviço, né? Referência a tais bens ou a contribuição de melhoria subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste no título a prova de sua quitação. Ou seja, voltando aqui ao slide, a questão diz que foi João que adquiriu de Antônio e que depois foi cobrado pelo não pagamento dessa taxa referente ao ano, relativo ao ano de 2006. Conforme o artigo 130 do CTN, ele diz que esse crédito tributário, né, esse débito em relação a essa taxa pela prestação desse serviço, ela é subrogada, esse crédito é subrogado na pessoa dos adquirentes. Então, se você adquiriu o imóvel, né, e tem essa taxa relativa, essa taxa de serviço relativa ao imóvel, e ela não foi paga, a obrigação de pagar é de quem? Do adquirente. Ele subroga, né, nesse dever de pagar, salvo se na hora que foi feita a transmissão da propriedade, né, no título executivo, no título de transmissão da propriedade, existe a prova da quitação, porque aí Antônio já teria pagado, então não seria necessário que João pagasse, né? Então, se não foi pago, você adquiriu o imóvel, junto com ele vem todos os débitos tributários referentes ao imóvel. Você subroga a obrigação de pagar do adquirente, certo? São pessoalmente responsáveis, né? Diz lá no próximo slide, artigo 131 do CTN, são pessoalmente responsáveis quem? O adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Complemento que eu acabei de falar. Ele é pessoalmente responsável, no nosso exemplo, João é pessoalmente responsável porque ele é o adquirente do imóvel que já veio para a sua propriedade com débito, né? O débito da taxa de serviço. O serviço público geral, próximo slide, estou lendo o próximo slide. Serviço público geral universal, ele não poderá ensejar taxa no Brasil, repetindo o que eu falei, né? Cuidado, eu já mencionei para vocês que a taxa de lixo pode, a taxa de limpeza aqui não pode, certo? Limpeza pública de ruas, logradouros, ela é inconstitucional. Próximo slide, cuidado. Taxa de segurança pública é inconstitucional. O serviço de segurança pública, ele não é um serviço que possa ser divisível. Ele não é divisível. Se ele não é divisível, não pode ser cobrado, remunerado mediante taxa. Como é então que o Estado faz para disponibilizar esse serviço? De onde é que ele tira o dinheiro para isso, receita para isso? Pode tirar dos nossos impostos, certo? Os nossos impostos, eles não têm uma destinação específica. Então, eles podem remunerar, né, o nosso policiamento, etc., a questão da segurança pública, através de outras receitas, que não de taxa. Taxa de segurança pública, ela é inconstitucional. A STF já se manifestou sobre isso. O que mais que eu tenho aqui de relevante? Custos judiciais e emolumentos cartorários. Eles são tributos da espécie taxa, né? A DIN 1378, a STF já pacificou esse entendimento. Então, os custos judiciais e emolumentos cartorários, eles são tributos da espécie taxas. Mais um caso concreto aqui para a gente analisar no slide, agora de 2015, tem que em 17 de julho de 2014, o Tribunal de Justiça do Estado X da Federação instituiu, por meio de provimento da Corregedoria Geral de Justiça, as custas judiciais e os emolumentos cartorários vigentes a partir da data da publicação. Sobre a hipótese, assinale a alternativa correta e a questão vem trazendo outras alternativas. Para não se tornar extenso, vou resolver com vocês apenas de acordo com o enunciado da questão.
diz que o Tribunal de Justiça do Estado X da Federação instituiu por meio do provimento da Corregedoria Geral de Justiça. Nessa parte aqui a gente vê uma violação a um dos princípios constitucionais tributários mais importantes, que é o princípio da legalidade. O tributo, ele não pode ser instituído dessa forma. O tributo, como vocês sabem, artigo 3º do CTN, ele é uma prestação pecuniária compulsória instituída, ele é instituído em lei, né? Então, no caso aqui, foi por meio de um provimento, né, da Corregedoria Geral de Justiça. Então, viola o princípio da legalidade, logo, assim ele não poderia ter sido, ele é inconstitucional. E diz que mais? Que foi vigente a partir da data da publicação. Então, foi uma taxa que não foi instituída por lei e que se tornou vigente, ou seja, ela foi cobrada a partir da data da publicação. Então, a gente vê violação a mais um princípio que se subdivide em dois princípios tributários, constitucionais tributários, que é o princípio da anterioridade tributária. No caso aqui foi violado tanto o princípio da anterioridade nonagesimal, porque deveriam ter sido respeitados 90 dias desde a data da vigência da lei para que esse tributo pudesse ser cobrado, essa taxa pudesse ser cobrada, e também foi violada a anterioridade do exercício, o princípio da anterioridade do exercício, que diz o quê? Que o tributo só pode ser cobrado a partir do exercício financeiro seguinte, ou seja, a partir do ano seguinte. Então aqui nessa questão a gente vê violação aos dois princípios, né? Tanto o princípio da legalidade, a taxa, ela tem que respeitar o princípio da legalidade, a regra que seja instituída por lei ordinária, né? Como eu já falei no início. E também foi desrespeitado o princípio da anterioridade, do exercício e da anterioridade nonagesimal. O que mais de importante sobre esse assunto? Eu trouxe para vocês aqui no slide o artigo 77 do CTN, mais uma vez, e o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, que diz que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Eu não posso, então, ter imposto com determinada base de cálculo e utilizar essa mesma base de cálculo para uma taxa. Por que isso? E o STF trouxe uma súmula a respeito disso. A discussão girou em torno de quê? A gente sabe, a gente tem esse imposto, esse tributo, né, o nosso IPTU, e a gente sabe que a base de cálculo do IPTU é o quê? É o valor venal do imóvel. É o valor venal do imóvel. Essa é a base de cálculo do IPTU. O IPTU, base de cálculo, valor venal do imóvel. Taxa. Começou a ser cobrada a taxa de coleta de lixo individual, perfeitamente constitucional, mas utilizando como base de cálculo a metragem do imóvel, o tamanho do imóvel. E aí, o que é que foi levado ao STF para que o STF analisasse? Ora, eu considero, para saber o valor venal do imóvel, o quê? Um dos elementos que compõe a base de cálculo do IPTU é a metragem do imóvel. Então, se a metragem do imóvel é um dos elementos que compõe a base de cálculo, do IPTU, ele não poderia ser usado como base de cálculo de taxa, porque o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição diz que não podem ser idênticas, base de cálculo de imposto, base de cálculo de taxa. Mas aí o que é que o STF esclareceu? Que no caso não está havendo uma identidade integral das bases de cálculo da taxa e do imposto, do caso IPTU. A gente tem que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Que essa base de cálculo, ela utiliza alguns elementos, como a metragem do imóvel, se o terreno é murado, se não é, se está cercado, se não está, se é baldio. Então, vários elementos
compõem essa base de cálculo. Então, a metragem do imóvel é apenas um dos elementos da base de cálculo do IPTU. Não é a base de cálculo propriamente dita. Então, por essa razão, o STF editou uma súmula vinculante que está no slide, súmula vinculante número 29, que diz o quê? É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Ou seja, não tem problema eu utilizar um dos elementos da base de cálculo de um imposto. O que eu não posso é ter identidade integral, ser idêntica, totalmente idêntica às bases de cálculo. Mas utilizar apenas um dos elementos, ou utilizar elementos de base de cálculo de imposto para servir de base de cálculo de taxa, isso não tem problema nenhum, não seria inconstitucional. Súmula vinculante 29. Lembrando que a base de cálculo da taxa é o custo da ação estatal, né? Trouxe mais uma questão do nosso exame de ordem, que diz o quê? Que o Estado X instituiu, está no slide, Estado X instituiu em 2010, por meio de lei, taxa pelo serviço de prevenção e extinção de incêndio prestado e colocado à disposição do contribuinte. Eu paro aqui só para chamar a atenção que existe uma discussão a nível dos tribunais se seria ou não constitucional essa cobrança da taxa de bombeiro, chamada taxa de bombeiro, porque seria equivalente a uma taxa de segurança pública, e já a taxa de segurança pública não pode por não ser um serviço divisível. Então, da mesma forma, alguns defendem que a taxa de bombeiros também seria inconstitucional. O STF ainda não se posicionou em relação a isso, então em muitos locais é cobrada essa taxa de bombeiros, tá? E aqui na questão ela foi trazida, foi colocada. Voltando ao slide, a referida lei definiu o contribuinte como proprietário de unidade imobiliária residencial ou não, a qual o serviço estaria dirigido, bem como determinou que o valor da taxa seria calculado com base no tamanho da unidade imobiliária. Ou seja, utilizou como base de cálculo, vindo aqui para a lousa. A questão está dizendo que essa taxa foi instituída de extinção de incêndio, foi colocada à disposição do contribuinte, ou seja, um serviço público que potencialmente poderá vir a ser utilizado. Diz que a lei instituiu, determinou que o valor da taxa seria cobrado com base no tamanho, na metragem do imóvel. Então essa foi a base de cálculo, a metragem do imóvel, para essa taxa de bombeiros, certo? Nada se dispôs na lei sobre eventuais responsáveis tributários pelo pagamento da taxa. João, então até aqui, gente, respondendo a questão até aqui, o que é que a gente tem na letra A? Passando para o slide seguinte, depois eu volto. Só para dar trabalho. A letra A pergunta o quê? Que é constitucional o cálculo do valor da taxa de prevenção e extinção de incêndio, tendo como parâmetro um dos elementos que compõem a base de cálculo do IPTU. A questão está perguntando se é constitucional. Acabei de explicar para vocês que é constitucional. Por quê? Súmula vinculante 29. Não havendo identidade integral entre a base de cálculo dessa taxa e a base de cálculo do IPTU, não há problema algum, certo? Não é vedado que alguns elementos da base de cálculo do IPTU sejam utilizados, ou do imposto, seja o que imposto for, seja utilizado como base de cálculo de uma taxa, que não pode ter identidade integral. Voltando, né? Vamos aqui para o slide anterior, diz ainda o quê? Que João, na qualidade de proprietário, ele é o proprietário do imóvel, aluga desde 2011 seu imóvel situado no referido estado X para Pedro, e no contrato de locação celebrado entre as partes, o qual foi devidamente registrado no registro de imóveis, estabeleceu-se em uma das suas cláusulas que a responsabilidade pelo pagamento da taxa de prevenção e extinção de incêndio seria exclusivamente de Pedro, isentando João de qualquer obrigação sobre ela. Ou seja, o proprietário do imóvel, ao celebrar o contrato de locação com o João, proprietário, ao celebrar o contrato de locação com Pedro,
assumiu, a nível de contrato, a sua responsabilidade pelo pagamento da taxa. A gente sabe que o contrato ele só faz lei entre as partes. Então eu não posso opor isso à fazenda, dizer se esse tributo não sendo pago, eu não posso, sendo executado, eu como proprietário do imóvel, apresentar o meu contrato de locação, no caso o João apresentar o contrato de locação que ele fez com o Pedro e dizer, olha, eu convencionei com ele que ele seria o responsável pelo pagamento de taxa de bombeiros. Ele não pagou, então fazenda, por favor, execute Pedro, não a mim, João. E aí, pode? Letra B é justamente no slide que a questão está perguntando. Considerando que nem João nem Pedro recolheram a taxa de prevenção e extinção de incêndio relativas aos exercícios de 2012 e 2013, bem como que consta no contrato de locação celebrado entre eles e registrado no registro de imóveis em face de quem o Estado deve efetuar a cobrança dos exercícios não pagos. De quem? Quem o Estado vai cobrar? Do proprietário do imóvel, como eu acabei de dizer. Ele não pode utilizar uma convenção particular, uma convenção no caso que foi feito um contrato entre ele e Pedro, para que a fazenda vá e execute Pedro. Não, ela vai executar corretamente João, que é o proprietário do imóvel. Trouxe para vocês, inclusive, sobre isso no slide, no artigo, famoso artigo 123, né? Artigo 123 do CTN diz o quê? Salvo disposições de lei contrário, as convenções particulares, os contratos, né? Por exemplo, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à fazenda para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Então, eu não posso querer colocar Pedro na nossa questão, João não pode querer colocar Pedro como responsável, como sujeito passivo da obrigação tributária, certo? Por força de um contrato. Não, o contrato não tem força para isso. E não pode ser oposto à fazenda, é uma convenção particular, que só faz lei entre as partes, a fazenda vai executar quem? Vai cobrar de quem? Do proprietário do imóvel, certo? Então essa aula, o que tem de mais importante sobre taxas é isso, e vamos encerrando dessa vez. Vamos ter ainda outros vídeos possivelmente para serem colocados sobre esse assunto ainda tributário para vocês. Beijo, estudem.